Oi amigos, eu sou a Cíngila e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês a história do meu bolo de casamento. Eu casei dia 27 de janeiro de 2024. Quando a gente começou a organizar o casamento no fim de 2023, eu já tinha a certeza que queria o meu bolo de casamento verdadeiro, que era uma coisa que eu queria muito, né, partir para todos os meus convidados. Porém, eu encontrei uma dificuldade muito grande em fazer esse bolo aqui no município, né? A gente mora no interior do Ceará. Então, aqui no meu município não tinha uma confeiteira que fizesse o bolo com essa proporção. O nosso casamento tinha 400 convidados, então era um bolo muito grande, precisava de um bolo muito grande. E uma confeiteira não fazia esse bolo, principalmente por conta que o meu casamento, ele se realizou a cerimônia aqui na sede do município e a recepção foi no interior, a mais ou menos uns 10 quilômetros daqui da sede, que foi na casa dos meus avós, na fazenda dos meus avós, um pouco, tem outro contexto, né, por trás, porque que a gente realizou lá. Tinha todo esse transporte em estrada de terra, então muitas confeiteiras por causa disso, por causa do tamanho, enfim, juntando tudo, as confeiteiras daqui não faziam bolo com esse tamanho. E trazer de Fortaleza para cá se tornava um custo muito inviável, né, o bolo ficaria muito caro. Então não era viável pra gente trazer esse bolo de Fortaleza pra cá. Então eu optei por fazer esse bolo. Eu já fui confeiteira há anos atrás, bem antes de entrar na faculdade, bem antes de ir para Fortaleza. Eu ainda morava com os meus pais lá no interior, que eu já postei um vídeo aqui de um dia lá. Vocês vão lá também ver para conhecer, né, como era a minha vivência. Então, quando eu morava naquele lugar, eu fui confeiteira, eu trabalhava com bolos, doces e salgados. Eu tinha essa experiência de fazer bolos de aniversário, né? Até bolos de casamento eu já cheguei a fazer, porém não nessa proporção. Eu já fiz bolo de até 3 andares, tinha sido o meu máximo, mas não comportava ainda todos os convidados, então ficaria um desafio absurdo para mim, mas eu me propus a realizar esse desafio porque era um sonho meu, era algo que eu queria muito fazer, né? Eu queria partir o meu bolo de casamento para todos os meus convidados, então eu enfrentei esse desafio. Era 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar tudo errado, porque se desse certo, ótimo, perfeito, né? Foi o que aconteceu, graças a Deus. Mas se desse errado, eu não tinha mais nenhum bolo para colocar no meu casamento. E assim eu fiz. Alguns dias antes eu comecei a fazer o bolo, né? Como eu era confeiteira, eu conheço todas as técnicas de congelamento e descongelamento. Eu optei por fazer dessa forma, né? Iniciei alguns dias antes do casamento e fui congelando as massas na forma correta, para ficar tudo fresquinho, entre aspas, né, vamos dizer assim, no dia do casamento, e assim foi feito. Fiz também todos os recheios, né, tinha de pistache, de ameixa, de brigadeiro, de beijinho, de leite ninho, tudo dividido em 2 camadas de recheio por andar. Com 2 dias antes do casamento, o casamento foi no sábado, dia 27, na quinta-feira eu comecei o processo de descongelamento, que aí ele descongelou, todos os bolos descongelaram na quinta-feira e na sexta-feira eu montei todo o bolo. O bolo tinha 5 andares, sendo um deles falso, né? A base do bolo era falso e 4 andares verdadeiros, né? Eu vou deixar aqui a foto do casamento para vocês verem o bolo. O bolo ficou lindo, o transporte foi absurdamente trabalhoso. A gente uniu todos os amigos e familiares do Raul, meu, pra ir deixar esse bolo. Eu montei ele dividido em dois pedaços, vamos dizer assim. Em um pedaço ia na base, né, a base falsa e os 2 andares maiores, e separado iam os 2 andares menores. E a gente levou esse bolo em 2 partes. E lá eu uni os 2. Foi bem trabalhoso, mas deu tudo certo, graças a Deus. O bolo ficou absurdamente pesado. Hoje essa base me serve para outras coisas. Eu usei na minha base da árvore de Natal, como vocês viram no outro vídeo. Eu usei outras coisas, né? Foi um desafio muito grande, graças a Deus deu tudo certo. Foi uma loucura, foi. Não é à toa que eu não tenho uma foto desse bolo aqui em casa. Se pedissem para mim provar que eu fiz esse bolo, eu não tenho como provar, porque eu não parava para fazer nenhuma foto, nada. Porque além do bolo, eu também fiz os doces finos do casamento. Então foi uma loucura. Eu terminei o bolo no dia, meio-dia, que foi quando eu montei com flores e tudo.
E aí a gente levou meio-dia para o lugar da festa e lá eu finalizei com todas as flores naturais e tudo mais. Todas as flores do bolo eram naturais. Acho que nenhuma noiva deveria passar por essa experiência porque foi muito cansativo, muito desafiador. E, assim, querendo ou não, era um tiro no escuro, como diz o ditado, né? Porque se não desse certo, eu não tinha mais nenhum bolo para colocar na minha festa. Antes do casamento, né? Antes do casamento se realizar, eu já tinha visto algumas tradições, vamos dizer assim, que acontecem muito no mundo dos casamentos, né? E uma delas é guardar um pedaço do bolo congelado e com um ano de casamento você descongelar esse bolo para comemorar o ano de casamento. E foi o que eu fiz. O bolo do topo, ele tinha 10 centímetros de diâmetro, ele era pequenininho, alto, né? Todos tinham 25 centímetros de altura, mas o diâmetro era só 10 centímetros. Então, o que que eu fiz? Eu peguei todo o bolo do topo e congelei. Eu congelei ele intacto, deixei esse tempo todo no freezer, ele não descongelou em nenhum momento. E aí a gente vai descongelar esse bolo para comemorar o aniversário de casamento. Já se passou um ano, né? Já estamos em janeiro de 2025, então a gente vai descongelar esse bolo e ver como é que ficou um ano depois esse bolo. Aí o chocolatinho aqui, o acetato. Ó, ele tá um pouco umidozinho, né? Eu acho que é natural porque ele foi congelado. Mas os recheios permanecem intactos. O gosto também ainda tá bem permanente de como era realmente o bolo. Ó, aqui a gente tinha a blindagem de chocolate. Ignora a unha da pessoa, pelo amor de Deus. Bem... Espero que vocês tenham gostado. O bolo ficou maravilhoso. Por incrível que pareça, um ano depois o bolo estava muito bom ainda. Lógico, não estava fresquinho, né? Como um bolo atual, um bolo novinho. Mas um ano depois ainda estava sim em condições de comer, de degustar. Estava gostoso. Todo mundo comeu. Minha família, a família do Raul, todo mundo comeu. Foi maravilhoso. Foi uma alegria muito grande, porque um ano depois eu também estava com um certo receio. Meu Deus, será que esse bolo vai estar em condições da gente comer? Mas deu certo. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês querem conhecer mais curiosidades sobre a nossa festa, sobre a nossa vida, me sigam aqui. Esse é o canal de uma dona de casa que trabalha fora e compartilha essa rotina de cuidado com o lar. Me sigam nas redes sociais, sigam no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo. Também se inscrevam aqui no canal para acompanhar toda essa rotina, os meus vídeos. Curtam esse vídeo, comentem algo, deixem um coração, deixem algo para me impulsionar a crescer aqui no canal. Sou nova no YouTube, então me ajudem a crescer. Curtam, comentem, compartilhem com alguém que você acha que ia gostar de conhecer essa curiosidade sobre o meu casamento. E até o próximo vídeo. Tchau!